Então, agora sim gravando. Boa noite a todos que estão presentes. Hoje nós vamos concluir os estudos do livro de Filipenses aqui no caderno do PEN. E eu convido vocês a falarmos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pelo dom da vida que Tu nos deste e o dom da vida eterna que temos por causa de Cristo Jesus. Abençoa-nos neste momento de estudo e permanece conosco também de forma virtual. Em nome de Jesus, amém. Entrando o Danilo também para acompanhar-nos. Bom, eu autorizei. Agora sim ele está aparecendo. Hoje o nosso estudo é o estudo número 7 do livro do PEN. O autor é o pastor Adilson Derli Schink, lá de Nova Hartz. E o texto que nós vamos ler é o texto de Filipenses 4, versículos 8 e 9. Mas antes de a gente começar, assim, um detalhe bem importante, que às vezes passa despercebido, é que o versículo 8 e o versículo 9, eles vêm depois do versículo 7. A gente vai conversar sobre algumas coisas, mas é importante ter em mente o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E agora sim eu faço a leitura do texto de Filipenses 4, 8 e 9. O pastor Adilson ele colocou o texto na nova tradução da linguagem de hoje e depois na nova Almeida atualizada. Diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E aí, na nova Almeida atualizada, entrando o André agora. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Bom, o que o pastor coloca de introdução é o seguinte: tenho a convicção de que este texto é um dos melhores para orientar os cristãos em questões delicadas. O apóstolo Paulo nos aconselha a cuidar bem da nossa mente e dá algumas dicas sobre o que deveria ocupar a nossa mente para termos uma vida espiritual saudável e podermos contar com a paz de Deus. Aí o pastor pede para nós enumerarmos as 7 características que apresenta a nova tradução da linguagem de hoje e as 6 que sugere a nova Almeida atualizada. Eu fiz uma breve colinha, a gente vai conversar sobre cada uma das virtudes, só que eu acho que são apenas 6 as qualidades que é apontada pela NTLH. Eu coloquei bom, a menos que ele considere merece elogio junto, mas eu coloquei bom, verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aí o pastor Adilson pede para que nós conversemos tanto sobre as características da NTLH quanto da nova Almeida atualizada. Eu pergunto para vocês, o que vocês dizem que é bom? Sim, 5, 6 palavras. Pode abrir o microfone e falar.
Boa noite, Renan. Boa noite, Danilo. Vou dar minha opinião aqui. Não sei se está de acordo ou não. Eu acredito o seguinte, né? Todas essas, até as outras palavras que eles estão colocando, são coisas assim ligadas a valores que cada um acha que é certo ou não, né? O seu consciente vai assumir o que é bom, ele vai. Mas o cristão, ele precisa buscar na palavra de Deus, né, o entendimento do que Deus acredita o que é bom. Essa é a primeira coisa, né? Para que a gente não caia na cilada, né, de ficar pegando coisas até mundanas, mesmo que aparentemente sejam muito boas, para tomar como um dos nossos conceitos. Então a gente tem que primeiro se fundamentar na palavra de Deus. E a partir dessa visão de entender como Deus é bom, como Deus se apresenta, como é a justiça de Deus, tentar para cada uma das coisas que a gente vai, por exemplo, vou trabalhar, isso é bom, de acordo com a palavra de Deus, uma ordem. Ah, eu vou sair para me divertir. Vamos pesar, é bom? Vou levar escândalo a alguém? É uma diversão saudável? Coisas desse tipo. Minha opinião apenas. Né? Uhum. Não, mas tá. Eu até nem fui tão longe, Danilo, né? Mas as suas palavras, elas cabem bem, assim. Como cristãos, sim, nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação e também usá-la como teste, né? É válido isso que eu vou fazer? Deus aprova isso que estou a fazer? Aí, se a resposta for positiva, bom, é possível que seja bom. Se a resposta for negativa, certamente não é bom, tanto para nós quanto para Deus. Eu coloquei que bom, assim, procurei no dicionário do Google mesmo, ele sugere que bom é uma coisa esperada quanto à sua natureza. E aí sim, aí vai entrar o que o Danilo disse, né? O cristão, ele deve ser bom à luz da sociedade, sim, mas também à luz da palavra de Deus, né? Deus quer que nós sejamos perfeitos, inclusive. E bom também ele é adequado à circunstância ou também é confiável. E bom normalmente é um adjetivo que a gente gosta de usar. Verdadeiro, a opinião de vocês sobre o que é verdadeiro? Bom, o que eu acho assim que tem aqui é interessante que o que é bom e merece elogios, diz aqui, né? Isto é. Aí vem uma lista do que é bom, né? Merece elogios, pelo menos a NTLH, né? A, a Nova Almeida é também a mesma coisa, né? Fala também o que é verdadeiro, mas e aí vai enumerando o que é de fato isso. Aqui faz uma pequena inversão, né? Realmente as duas parece que não são idênticas assim, né? Em todo caso, eu acho assim, que então o que é verdadeiro? Bom, verdadeiro é o que tem verdade, né? E se tem verdade, aí tem que perguntar o que é verdade, né? Eu acho que o que é verdade hoje em dia, né? E aí a gente tem que falar, verdade é o que não é mentira. Então, essa questão bastante, para mim é clara, né? Mas para muita gente hoje em dia não é. Parece que a verdade hoje em dia não é bem verdade. Então, mentira não é bem mentira. Essa relativização também das coisas hoje em dia complica pra caramba a vivência do ser humano, né? Então, o que é bom e justo? Bom, a verdade ou ser verdadeiro já é uma coisa boa, né? E merece elogios, eu acho. Certamente, pastor. O que eu procurei ali era, né, verdadeiro, é de acordo com a realidade, que não engana, que não é fraudulento, é autêntico, é genuíno. Né? É exatamente, está de acordo com a verdade. E o que é verdade? Bom, a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Digam Tânia e Roberval. Eu ia falar que a verdade muitas vezes acaba sendo ambígua, né? Porque o que pode ser verdade para um não pode não ser verdade para o outro. Claro, não, eu estou falando numa visão humana, né? Não Uhum. de Cristo, né? Mas tem isso também, né? O que pode ser verdade para uma pessoa, muitas vezes não é verdade para outra, né? Sem dúvida, né? Exatamente pela relativização das coisas, né? Então aí
Verdade para mim pode não ser para você, e o conceito de verdade, até ele está em jogo. Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, eu vou falar dos conceitos que eu procurei, daí se alguém quiser chamar a atenção, algum destaque, pode abrir o microfone. Ah, tá. Digno é algo que merece fé, algo que é adequado. Quando se fala de uma pessoa, fala-se de honra e de honestidade. Aí eu gostaria que a gente abrisse o texto de 1 Timóteo 1,17. Texto de 1 Timóteo 1,17 fala, né, quem é digno, né? Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus é o único que é digno, né? Tem até aquela música que a gente de vez em quando canta, né? O único que é digno de receber, né? Então, dignidade é isto. Correto, bom, a gente mais ou menos sabe o que é. A Eliane, professora, pode, né, falar bastante sobre o que é correto, o que é errado, mas correto, o Google até sugere que é algo que foi corrigido, não necessariamente que nasceu certo, né? Foi corrigido, então também é algo correto. É isento de falha e corresponde às normas. O puro, ele não apresenta mistura, ele não tem mancha. E aí eu gostaria que lêssemos Efésios 5, 27, 25 a 27, aliás. Efésios 5, 25 a 27. Alguém tem este texto à mão? Pode lê-lo. É um texto que fala da apresentação da igreja diante do mundo e diante de Deus também. Efésios 5, 25 a 27. Vamos lá, vou ler. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Obrigado, Tânia. Então a igreja também foi tornada pura, né, pela palavra de Cristo e também pelo sacrifício de Cristo. Agradável é algo que traz satisfação, que dá prazer, que é delicado. E decente é algo que é honrado e honesto, que está de acordo com os padrões que a sociedade está acostumada. Bom, esses foram os destaques que, na minha pesquisa ali rápida no Google, eu fiz. Não sei se alguém quer falar sobre algum desses adjetivos. Aí eu passo para os da Nova Almeida Atualizada. Olha o Heitor participando com a gente. Esse aí já sendo educado nas sagradas letras. O verdadeiro a gente já conversou, né? Daí as outras enumeradas: respeitável, justo, amável, de boa fama, virtude e louvor. Bom, verdadeiro a gente já conversou. Respeitável é algo que é digno de respeito e que se deve tomar em consideração, né? Nós temos respeito por determinada autoridade, respeito por determinada pessoa, então nós tomamos ela em consideração. E aqui Paulo está falando para a igreja de Filipos, então ele, que é a autoridade sobre a igreja, ele deve ser tomado em consideração. Mas, acima de tudo, quem deve ser tomado em consideração é a palavra de Deus.
Justo é algo que é conforme a razão e a justiça, e o que cabe a cada indivíduo por pertencer à sociedade, algo que é legítimo. Bom, todos nós somos justos e pecadores, né? Justificados por Cristo, né? E aí nós pertencemos à igreja, somos apresentados sem mancha. Amável, que merece ou demonstra amor, que causa boa impressão e encanta. De boa fama, aquilo de que se fala bem, que é conhecido por muitos e respeitado. Virtude é algo que está conforme o que é bom, e louvor, né, só se louva a quem é digno de elogios, aquele que tem méritos. Por isso eu gostaria que abríssemos o texto de Apocalipse 4, versículo 11, e depois 5, versículo 9. Apocalipse 4, 11. Se alguém encontrou, pode ler. Apocalipse 4, 11. Assim está escrito: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Bom, ali o céu já está adorando o Criador. E no capítulo 5, versículo 9 e 10, agora é a igreja que canta. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio de tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Bom, aqui, dignos de louvor, né? Está se falando tanto de Deus quanto do Cordeiro, né? O Apocalipse ele também exalta o caráter trinitário da fé cristã, e aí o Pai é digno de louvor, o Espírito Santo é digno de louvor e o Cordeiro é digno de louvor. Mas vamos à frente. Agora, o pastor Adilson fala sobre o veneno da mente. Prestem atenção na hipótese que ele coloca. Se alguém colocasse veneno na sua água e você soubesse disso, você tomaria assim mesmo? Com certeza não, ele mesmo responde. Mas aí ele faz as perguntas. Mas em relação à nossa mente, como procedemos? Permitimos que ela seja envenenada? Aí eu gostaria que vocês pudessem responder se nós permitimos, se não, temos cuidado, ou como a nossa mente pode ser envenenada. Com vocês. Renan. Fala, Danilo. Desculpa, pode falar. Alguém, eu já falei outra hora, alguém depois. Não, mas todas as opiniões são válidas. Não, eu ia falar que quando nós estamos no mundo, claro que a nossa mente é um pouquinho. Oi? Sem dúvida, Tânia. Eu acho assim, a gente não consegue ser 100% sem uma gotinha de veneno diariamente em todos os aspectos da vida, no trabalho, no trânsito, dentro de casa.
De vez em quando sempre tem um veneninho lá. Eu não acredito que a pessoa seja 100% não atingido mente, coração e alma, sem nenhum pensamento ruim, uma vontade de repente explodir. Eu acho que é o veneno diário que a gente tem que lutar todos os dias. Para isso existe a palavra de Deus, o culto, a Santa Ceia. Eu acho que o veneno está todos os dias aí, de conta-gotas. Sem dúvida, Tânia, o veneno ele está no nosso coração, né? É o pecado, o veneno do pecado ele habita conosco, né? Mas até a pergunta do pastor Adilson ela vai mais no sentido assim de o que alimenta esse veneno, né? Não apenas a expressão dele na nossa vida, mas daí o que eu pensei assim, muita daquelas correntes de WhatsApp que transportam fake news, e aí é veneno atrás de veneno, é combate político de um lado, Bolsonaro é um deus de um lado, Bolsonaro é um demônio de outro, então aí né, tem esses aspectos, tem as teorias da conspiração, tem a televisão brasileira, independente do canal que seja, ela é tendenciosa. Jornalismo em si, ele sempre vai pender para um lado, ele é muito difícil ser isento sempre, porque seres humanos têm a sua própria opinião. Então, sempre há veneno naquilo que está ao nosso redor, né? E é isso que o pastor Adilson fala, que nós precisamos ter cuidado, porque esse tipo de veneno que ataca até psicologicamente, ele vai estar presente nas nossas ações. E daí é aquilo que você falou, Tânia, é muito difícil de, em algum momento, você foi fechado no trânsito, você não dizer um puxa vida, né? Ou coisas assim, é muito difícil. É muito difícil. E aí, o pastor coloca que nós precisamos, então, ter pensamentos saudáveis, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que vão nos impedir a esse tipo de pecado e vão nos levar à prática do amor, né? Nós precisamos estar alimentados na fé para aí podermos viver a nossa vida em fé. E é por isso que nós precisamos focar nas coisas de Deus, permitindo que elas ocupem a nossa mente. Diga, pastor. Danilo não ia ter alguma coisa para falar, Danilo? Pastor, eu gostaria de falar, mas, Danilo, por favor, fala o que o senhor primeiro, depois eu falo. Não, eu falei exatamente para lembrar que você ia falar. Desculpa o entendimento. Eu queria fazer um comentário. Pode fazer, Dani, pode fazer. Eu concordo em tudo que a Tânia colocou, e as suas explicações, né, também. Só colocar tentar colaborar, né, com vocês, porque eu tenho feito uma pesquisa já faz alguns anos sobre a parte de subversão psicológica, né? Então, o que é isso, bem simples e resumido? É uma tentativa dissimulada de mudança de valores de uma sociedade. E isso pode ocorrer, por exemplo, ela só tem condição de ocorrer a longo prazo e de um processo gota a gota. Então, vou dar um exemplo bem prático. O entendimento que a gente tinha, né, no passado, a sociedade tinha no passado em relação a relacionamentos pré-matrimoniais, né, não puros ali, antes do casamento, né, e o entendimento que a sociedade tem hoje. O entendimento que a sociedade tinha como encarar a homossexualidade, o entendimento que se tem hoje. Então, em algumas pesquisas eu vi coisas muito práticas, né, de como as pessoas agiram por meio da televisão, da infiltração em universidades, infiltração em escolas e assim por diante. Tudo isso, assim, eu tenho, se um dia alguém até quiser saber, eu tenho uma fonte imensa de fatos objetivos sobre isso. Mas só queria comentar uma coisa. Por exemplo, quando se tentou
promover o divórcio no país, o que foi feito? Isso foi revelado num livro escrito por um autor de novelas da Globo. Ele falou, olha, era o nosso objetivo estimular o divórcio. Então começou-se a colocar algumas séries de novela que sugerisse isso, porque, só lembrando, o divórcio não era permitido pela lei, né? Era algo bem... não era permitido pela lei brasileira. E daí eles começaram a colocar uma série de novelas do tipo assim, olha, vamos colocar uma história onde tem uma mulher muito bonita, bondosa, ela tem um marido feio e grosso. E alguém, por exemplo, um jovem muito bonito sempre se aproxima dessa mulher, né, tratando ela com todo carinho, respeito, ela se apaixona. Isso faz que a nossa mente, né, de forma até que a gente não controla, né, que vai no subconsciente, em aprovar, nossa, essa mulher merece, temos que estimular o divórcio para que ela fique com essa pessoa boa e honrada. E assim fizeram com a questão sexo antes do casamento, assim fizeram com várias outras questões. Então, hoje, por exemplo, nossos avós tinham um conceito diferente e como encarar, por exemplo, gravidez antes do casamento. Hoje, a nossa sociedade já encara de forma totalmente diferente, né? Isso ocorreu sem a gente perceber. E, às vezes, mesmo a gente dentro da igreja, né, buscando a palavra de Deus, a gente pode ser pego nesses falsos conceitos que, de forma assim, sorrateira e objetiva, grupos tentam colocar para nos enganar. E, na verdade, assim, desculpa só continuar mais um comentáriozinho, isso vem, né, isso é de Satanás. Só que Satanás age por meio de pessoas aqui na Terra. Então, essas pessoas que não querem saber de Deus, que são movidas apenas pela ganância, vontade de ficar rico, eles usam essas estratégias de mudança de valores para que a gente possa cumprir uma agenda que eles querem. Vou parar de falar porque eu sou extenso e eu, às vezes, me falo demais sobre isso. Desculpa. Sem problema, Danilo, mas os seus dados e as suas preocupações, elas são muito verdadeiras. E o livro de Apocalipse, ele vai nos ajudar dizendo exatamente isso, né? O diabo, ele se veste muito bem, né? Ele conta histórias muito boas para a nossa mente, para a mente contemporânea. E aí é o que a gente precisa, né? Voltar para a palavra de Deus e usá-la como norte. É muito comum julgar a palavra de Deus com os nossos olhos. A gente olha assim, não, mas eu não concordo com isso. Bom, agora eu me tornei um juiz da palavra de Deus. Eu preciso entender a circunstância que foram ditas, as palavras que foram ditas, por que foram ditas. E agora fica mais fácil de entendê-las, né? Se a gente olha com os óculos da época, é um termo que um professor nosso usa, bom, a gente rasga metade da Bíblia fora, acha que ela não tem valor. E à medida que a gente vai sendo bombardeado com informações, a gente vai realmente subconscientemente mudando o nosso conceito. E aí, de fato, gerações são confrontadas, né? Mas muito obrigado pelas suas palavras. E eu acho que o único jeito da gente tentar lutar contra isso é usando a palavra de Deus, e tem um texto muito bom para isso, que é o texto de Colossenses 3, 1-4. Está escrito assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Esse texto nos ajuda bastante. E agora que a gente vai dando sequência, o pastor Adilson fala sobre o lixo na mente, e vai bem ao encontro do que você falou, Danilo. Se alguém quiser falar, só abrir o microfone e
ou avisar no chat que quer falar e pode falar. Fernando, Fala, professor. nós vamos falar de lixo agora, né? Uhum. Mas, o que o Danilo falou é exatamente o que a gente vê na prática, né? Por exemplo, as grandes revoluções, né? Elas começaram a não dar certo, né? Revoluções violentas, com armas e tudo mais. Então, chegou-se à conclusão, né? De que negócio é mudar a mentalidade, né? As gerações, através de quê? Através de doutrinação mesmo, né? De encher a mente desse pessoal daquilo que nós queremos que mude, né? Conforme a nossa ideia, né? E isso não é nenhuma novidade, na verdade, né? Isso é uma coisa muito antiga, porque, na verdade, Deus disse isso lá no passado, né? Para o povo de Israel. E exatamente os pais fizessem com seus filhos isso, né? Inculcassem, né? Ensinassem para que eles não esquecessem jamais o quê? A vontade de Deus, né? A lei de Deus, né? E aí depois lá o sábio Salomão também diz a mesma coisa, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele. Então tudo isso ali mostra o que deve ser colocado na mente das pessoas, para que elas tenham uma boa base, né, para a vivência. E é claro que daí o lixo é tentado colocar mesmo na mente da gente, né? Então é cheio de mensagens, de propaganda, tudo mais, querendo fazer com que realmente a mente encha disso. E só para completar, você também sabe, todos sabem, né, a dificuldade hoje em dia de tratar com os que vão à universidade, a maioria, né? Voltam de lá com uma porção de coisas que são contrárias à palavra de Deus e estão com aquela cabeça feita. E aí parece que a palavra de Deus não presta, e sim aquilo que os sábios professores inculcaram na mente deles durante as aulas. É complicado esse negócio, né? Sem dúvida, pastor. E aí a gente já pode até valorizar nesse momento o trabalho da escola bíblica, né? Desde cedo nós precisamos levar as nossas crianças, e aqui temos 2 professores, né? O Danilo e a Eliane. Se a Ana estiver com o Francisco, ela também é professora, então nós precisamos também agradecê-los, né? Porque eles estão... A Tânia também. A Tânia também? Mesmo exercendo. Ah, mas essa eu não sabia, essa novidade. Mas então precisamos agradecer também pelos professores que estão junto com as crianças, né? Claro, é dever dos pais ensinar as crianças no caminho, mas os professores da escola bíblica ajudam bastante. Mas então vamos falar sobre o lixo na mente e depois sobre a ajuda necessária. Pastor Adilson escreve assim: a Orla do Guaíba, em Porto Alegre, foi revitalizada. Milhares de pessoas a frequentavam todos os fins de semana. Caminhar, correr, andar de bicicleta, praticar esportes, tomar sol, são programas de muitas famílias com muitas crianças. Na segunda-feira, no entanto, são retiradas toneladas de lixo que ficam jogados por toda parte. O brasileiro não é colaborativo neste quesito, apesar de existirem latões de lixo por toda parte. Na Copa do Mundo da Rússia, mais uma vez, se viu o bom exemplo dos japoneses, que após os jogos de sua equipe recolhiam lixo, deixando o estádio praticamente limpo. Imagine agora se você deixasse o lixo acumular em sua residência e ele começasse a cheirar mal. Pesquisas apontam que mais de 90% dos motivos que deixam as pessoas preocupadas não são reais, mas imaginários, que nunca irão acontecer ou que dizem respeito a situações fora do controle das pessoas. O pastor Adilson, ele tentou fazer uma analogia prática, né? O lixo na nossa casa com o que vem a ser o lixo na nossa mente. Se nós não limparmos a casa, se nós não irmos para a igreja para receber a instrução de Deus, nós vamos ficar com a mensagem do mundo, o tempo todo do mundo, restrita ao mundo, restrita ao lixo, à doutrinação, às informações que aí, quanto mais a gente acumula, mais o que a gente acha verdadeiro se torna menos verdade também para nós.
Então, a gente precisa ficar atento a isso. E aí ele fala, inclusive, que a mente é muito fértil para imaginar situações até mesmo descabidas. Né, situações que fogem o controle, né? E aí a mente vai pensando, pá, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, não, mas daí ia dar aquilo lá, nossa, e aí ia resultar naquilo, e daí vai gerando uma confusão mental. E aí o pastor Adilson coloca que é preciso ajustar a mente à luz da palavra de Deus, conforme as recomendações do apóstolo Paulo. Mais uma imaginação. Entrando agora o Orlando. Imaginemos agora se numa grande cidade os lixeiros entrassem em greve e deixassem de recolher o lixo por 30 dias. Seria o caos total. No âmbito espiritual, acontece o mesmo se permitirmos o lixo tomar conta da nossa mente. Na nossa vida, nossa vida será um desastre. E agora a pergunta: o que podemos fazer para evitar que a nossa mente fique cheia de lixo? Podem comentar à vontade. Tem a ver com aquilo que o Danilo logo falou no início, né? Colocar a luz da palavra de Deus. Mas você abriu o microfone, Danilo, pode falar. Não, assim, além disso, né, que você acabou de colocar, seguir o que está ali em Filipenses, né? Que eles nos enchem de tudo que é correto, justo, digno, né? Procurar encher nossa mente com essas coisas, né? E tentar sempre buscar a palavra de Deus para que a gente enxergue também as coisas erradas e tentar fazer um exercício mental de evitar esse tipo de coisa, né? Nos afastar. Perfeito. Nós precisamos realmente entrar de cabeça na palavra de Deus para que cada vez menos as circunstâncias que façam sair o veneno da nossa boca aconteçam, né? A gente precisa estar enraizado na palavra de Deus e aí certamente os nossos frutos, eles serão bons, né? Eles serão dignos, eles serão do Espírito. Renan, eu me lembrei o seguinte, eu acho que nós, como cristãos, nós temos a questão da confissão dos pecados, né? E depois vem a absolvição. Eu vejo também esse caminho, na verdade, né? E confissão dos pecados também envolve exame de consciência, né? Que a gente pouco faz, talvez deveríamos fazer mais, né? O que é o exame de consciência? Exatamente nós olharmos para o lixo que está ocupando a nossa vida, né? Nossa mente, e tentar exatamente tirá-lo de nós. Então, nós temos uma coisa muito bonita para limpar a nossa vida espiritual e a nossa mente. É exatamente confissão e buscar o perdão e a absolvição em Cristo Jesus, né? Vai e não peques mais, ou seja, deixa o lixo para trás e agora aqui para frente, né, encha-se de coisas boas, né? Viva uma nova vida. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que o cristão tem essa válvula de escape, né? Essa maneira de poder encarar as coisas. Eu acho que é uma maneira. Perfeito, pastor. Exatamente. É a melhor maneira, né? Buscar, né, o exame pela palavra e aí o pedir perdão a Deus e receber de Deus o perdão, né? A absolvição, o anúncio público que nós temos que o nosso pecado foi perdoado. O pastor Adilson coloca exatamente isso, né? Precisamos da orientação do Espírito Santo pela palavra e santa ceia, para jogarmos fora todo o lixo mental que nossa natureza corrompida insiste em deixar se instalar em nossa mente. E aí o pastor acrescentou muito bem a confissão e a absolvição, né? Só que esse trabalho a gente sabe que não conseguimos realizar sozinhos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E agora o pastor Adilson vai falar sobre a higiene da mente. A higiene da mente começa com o arrependimento.
Somente se arrependerá verdadeiramente quem fizer um autoexame na lei de Deus, né? O exame da consciência. Mas não ficando apenas na intenção, é necessário mudar de atitude e seguir numa nova direção. Como o pastor disse, vá e não peques mais. Em nossa casa, costumamos separar o lixo, ao menos alguns separam. O que pode ser reciclado vai num compartimento e o que não pode vai em outro. Controlamos o conteúdo do nosso lixo. O mesmo precisa acontecer com a nossa mente. Precisamos controlar o conteúdo que irá se hospedar em nossa mente. Muitas vezes é preciso fazer uma faxina, reciclar os conteúdos de nossa mente. É preciso colocar novos conteúdos em nossa mente que satisfazem a vontade de Deus. E aí, então, dá para falar da semana e do culto, né? A gente é abastecido pela palavra, aí no domingo a gente está super abastecido, na segunda está bem abastecido, como um tanque de combustível, né? E aí ele vai se esvaziando ao longo da semana, e no final de semana nós voltamos à igreja para reabastecê-lo. Então, é mais fácil nós cairmos em tentação quando nós estamos mais longe da palavra. Então, a gente precisa sempre buscar a Cristo e buscar a sua palavra. Mas o pastor pergunta se basta jogar o lixo fora e deixar a mente vazia, se isso é suficiente. E aí ele responde, e depois a gente pode conversar um pouco mais. Não adianta apenas jogar o lixo fora, mas é preciso preencher o espaço com coisas saudáveis. Diz um ditado, uma mente vazia é a oficina do diabo. E o apóstolo Paulo nos dá a recomendação certa do conteúdo qualificado. É o texto de Filipenses 4, 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não basta apenas deixar a mente vazia, né? Nós precisamos preenchê-la, e preenchê-la da melhor forma, com a palavra de Deus. Mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso... Já que falamos do lixo e da higiene, agora a gente precisa falar daquele que causa mais lixo ainda, que é o Ô, Renan, Fala, Danilo. deixa eu só colocar uma questão, assim, que, pelo menos, não sei se acontece com todos, mas acontece comigo, e pedir aí a orientação sua e do pastor. Por exemplo, eu já tive problemas na minha vida, por exemplo, perseguições assim injustas no trabalho, e que você fica com aquilo na cabeça. Puxa, meu chefe ele mentiu, ele fez tudo isso para me prejudicar. E daí existem trechos na Bíblia que falam, né, que a gente tem que amar, perdoar, fazer todo esse tipo de coisa. Mas às vezes o problema, sabe, a gravidade do problema é tão grande, que você, por mais que se esforce, você não consegue esquecer aquilo, e você fica por dias, porque a gente não consegue controlar. Eu não sei se é possível de alguma forma, é isso que eu queria perguntar, né? Se a gente consegue de alguma forma evitar que cheguem esses tipos de pensamentos na gente, né? É uma pergunta difícil, Danilo. A gente precisa estar bem enraizado na palavra de Deus para que isso não aconteça. E mesmo muitas pessoas enraizadíssimas na palavra de Deus, ou mesmo os apóstolos de Cristo, né, tiveram circunstâncias que em algum momento vacilaram, porque coisas ruins aconteceram, ou mesmo porque eles pensavam diferente daquilo que Cristo estava ensinando. E aí, realmente, assim, é um negócio complicado, mas preenchidos pelo Espírito Santo, a gente luta contra isso. Como somos dominados pelo pecado, às vezes a nossa velha natureza ela é mais forte, né? E aí a gente precisa
buscar o perdão se agirmos desconforme a palavra de Deus. Mas eu sei que essa questão é bem complicada, Danilo, e certamente acontece com todos, assim. Em alguma circunstância isso vai acontecer, né? Mas a gente precisa estar firmes na palavra. É a dica, né? Vamos encher nossa mente com tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é respeitável, porque assim a gente tem eu gostei do que o Orlando escreveu, por isso eu tive essa parada, né? Você não pode evitar que os pombos voem sobre a sua cabeça. Temos que evitar que façam ninhos. As coisas ruins, elas vão acontecer e vão falar mal da gente, vão fazer coisas ruins para nós no nosso emprego, etc. E aí a gente precisa evitar que isso corroa a nossa mente e nos envenene por dentro, né? Obrigado pelas palavras, Orlando, pela lembrança, muito boas. Pastor, quer falar alguma coisa? Eu tava pensando aqui que quando eu falo com os jovens, né, especialmente na instrução, os confirmandos, e a gente fala sobre essa questão de encher a mente com coisa boa, eu sempre uso a seguinte situação. Uma lata de lixo que você enche de lixo, o que você vai tirar de lá? Lixo. Você não vai conseguir tirar de lá alguma coisa boa, né? Você vai deixar lixo, né? Tudo bem que as pessoas, os catadores de lixo ainda procuram encontrar alguma coisa de bom lá no meio do lixo, né? Mas é lixo, né? Então, se você encher a sua mente com literatura, filmes e tudo que é coisa que mostram coisas ruins a serem feitas, o que você vai produzir, né? Qual é a tua ação? Então, você vai agir de forma, muitas vezes, até porque você está cheio desse balaio de coisa ruim também, né? Então, encher a mente de coisas boas também nos ajuda a podermos ter situações de produzir coisas boas também, né? Eu sempre digo isso, quer dizer, lixo, você jamais vai tirar coisa boa do lixo, né? Você vai tirar coisa podre, cada vez mais podre. Então, sempre encher de coisas boas para podermos produzir coisas boas. E o Francisco ainda acrescentou mais uma questão, né? Por mais que seja difícil, o perdão precisa habitar com a gente, né? Porque nós fomos perdoados injustamente, né? Nós não merecíamos o perdão e fomos perdoados. Então, quanto mais ocuparmos a nossa mente com as coisas do alto, mais é possível que a gente também consiga perdoar, né? E aí a gente sempre pode voltar para o Salmo 32, versículo 1, né? Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Assim como Deus apaga o nosso pecado, a gente também precisa apagar o pecado do outro, mas que ele vá ter consequências na nossa vida. E vamos em frente, o inimigo da mente agora, o mundo. O mundo é uma verdadeira fábrica de oferecer de tudo o que pode prejudicar uma vida espiritual sadia. Paulo também diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a recolher o lixo mental pelo nosso autoexame contínuo à luz da palavra de Deus e jogar fora tudo o que for detestável e, em verdadeiro arrependimento, buscar as coisas do alto, enchendo a mente com o melhor conteúdo que só pode ser encontrado na palavra de Deus. A gente até pode voltar ainda um pouquinho no estudo passado, falamos também da teologia da prosperidade no anterior. A teologia da prosperidade sempre aparece, né? Conectando com aquilo que o Danilo falou no início, né? O diabo ele é muito astuto, ele se apresenta muito bem, e aí a gente vai ocupando a nossa mente com aquilo que o diabo quer e não com aquilo que Deus quer. E aí, veneno e mais veneno, né? Então a gente sempre precisa estar atento e fazer o autoexame, voltar para a palavra de Deus, né? Exame de consciência à luz da palavra de Deus. E aí,
O pastor Adilson também coloca o plano de saúde da mente, né? Se nós temos um inimigo, nós temos a cura. O médico proctologista da Clinionco, Dr. Rafael Castilho, certa vez nos disse que existem 3 coisas que são imprescindíveis para salvar vidas: o capacete do motoqueiro, o cinto de segurança e a colonoscopia para pessoas com mais de 50 anos. Esta última livra do câncer de intestino. Existem 3 coisas que salvam a vida da morte eterna, exatamente. A palavra, o batismo e a santa ceia. Não há outros planos de saúde espiritual. Somente estes qualificam nossa mente, tornando-a saudável do gosto de Jesus. É justamente porque as 3 nos conectam a Cristo. O batismo nos conecta com a morte de Cristo. A Santa Ceia é Cristo se dando por nós. E a palavra de Deus é a palavra que apresenta esse Salvador. E se vamos a um restaurante e descobrimos que a higiene do local não é adequada, nos afastamos temendo ser contaminados com alguma bactéria nociva. Olha só, o pastor Adilson escrevendo isso ano passado, nem tinha ideia da pandemia da Covid, e ele fala de bactérias, né? Bactéria, claro, a gente sabe, salmonela especialmente, mas a gente também não vai nos restaurantes em virtude da chance de contrairmos a Covid-19. E agora, o nosso pastor Adilson fala sobre o apóstolo Paulo, que é um modelo a ser seguido. Né? Sem dúvida, o apóstolo Paulo, após a conversão, foi um exemplo de vida cristã para muitos, um verdadeiro filho de Deus. Paulo é alguém para quem devemos olhar e imitar. Mas antes disso, é importantíssimo lermos 1 Coríntios 11, versículo 1, para entendermos por que Paulo é um exemplo a ser seguido. 1 Coríntios 11, versículo 1. Quem tiver pode ler. Ninguém? Então... Eu vou. Pode ir, Tânia, pode ir. 11:1, né? Isso. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Perfeito. O apóstolo Paulo só é um exemplo a ser seguido porque ele segue o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso exemplo para situações do cotidiano. Paulo cumpriu com dedicação o alvo do seu chamado, marcando a vida de muitos. Aliás, certamente continua marcando através das suas cartas pastorais, que jamais serão invalidadas. Não apenas as cartas aqui é uma definição que eu pensei, mas não é o que está aqui. Bom, todas as cartas de Paulo como um pastor da igreja, para a sua igreja. Então, para a igreja de Cristo, essas cartas continuam fazendo a diferença. Foi com propriedade que ele exclamou: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Palavras de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Bom, agora uma reflexão e um debate, né? Então, microfone aberto para vocês. Qual é a recomendação que Paulo apresenta no texto de Filipenses 4, versículo 9? O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo está falando: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Exatamente isso. É isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos ser imitadores de Cristo, né? E assim a gente vai também preencher a nossa cabeça com tudo que é bom, agradável, justo e todas as qualidades que foram ditas. Para terminar, diz o pastor, que o Espírito Santo preencha nossas mentes de coisas boas,
para que as nossas ações sejam as melhores para a honra e glória do Senhor, e que o Deus da paz esteja com todos. O Deus da paz é o fim do versículo 9. A gente só consegue olhar para o versículo 8 e para o versículo 9 se a gente voltar para o versículo 7, né? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Até tem um comentário da Bíblia da Reforma que fala que a paz de Deus ela é como se fosse um anjo da guarda da nossa mente. Então, a paz de Deus é aquilo que limpa a nossa mente do lixo que vem à nossa cabeça. E vamos, então, concluir com as reflexões que o pastor Adilson nos coloca. No início, coloquei que este texto de Filipenses é um dos melhores para orientar os cristãos em questões delicadas. Aponte quais são estas orientações no seu entender. Literatura e programas de TV podem ser tremendamente nocivos para a nossa mente. Afastar-se deste significa proteger a mente? Qualquer mudança na vida precisa começar na mente. De que forma a mente determina como nos sentimos e influencia as nossas ações? Paulo recomenda no versículo 9 colocar em prática o que ele está ensinando. É possível fazer a vontade de Deus sem levar em conta o que Deus deseja para nós? Por que mudar parece ser tão difícil? Onde começa a mudança? E quem a opera de fato? Paulo diz que para mudar efetivamente é preciso mudar o jeito de pensar. Vocês concordam com isso? Então, essas perguntas, né, que a gente conversou ao longo do estudo, mas dá para fazer um desfecho. Né? A gente não consegue apenas esvaziar a mente e resolver o problema. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do alto. E essa mudança que acontece na mente é o arrependimento, é a metanoia, é a transformação que o Evangelho traz ao nosso coração. E aí isso sim vai começar a mudar a nossa mente, vai mudar a nossa forma de pensar. Se não passarmos pela mudança de mente, vamos passar pela mudança de mente que o Danilo colocou para nós, né? Vamos passar pela doutrinação. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E a gente não consegue fazer a limpeza completa se nós não olharmos para a palavra de Deus e como ela confronta a nossa vida, para então pedirmos perdão, né, em verdadeiro arrependimento e sermos perdoados, sermos lembrados do perdão que é começado em nós pela ação do Espírito Santo lá desde o nosso batismo. Então, para uma verdadeira mudança é preciso todo esse caminho, né? Arrependimento, contrição, fé e aí convicção do perdão que nós temos. E aí, um resumo perfeito é o que está escrito no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós conversamos sobre isso, mas esse é o grande resumo. Então, resumindo todas essas perguntas e ainda o que eu falei, Filipenses 2:5 nos ajuda muito. Mas, se alguém quiser falar mais alguma coisa, complementar, é esse o estudo por hoje, assim, um estudo bem mais completo do pastor Adilson, bem recheado de conteúdo, e também com as nossas falas aqui a gente conseguiu expandi-lo muito bem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Sobre o estudo mesmo, não, é isso mesmo, né? Até quando eu liguei antes o microfone, eu ia falar da metanoia, aí, que é o arrependimento, né? Mas aí você já logo falou sobre isso também. Na verdade, a palavra, quando Jesus começa a pregação dele, ele fala arrependei-vos, né?
está próximo o reino dos céus, né? E exatamente a palavra arrependei-vos é exatamente essa mudança de mentalidade, né? A tal da metanoia, né? A palavra grega lá também, né? Arrependimento é mudar a sua mentalidade. Então, realmente é por aí que a coisa funciona, né? Mas só dizer que a gente termina hoje os estudos do caderno do PEN, né? Dessa forma como está fazendo, porque tem um anexo aqui também, que é o próximo estudo ali, que é um avulso, mas esse a gente vai fazer durante os cultos presenciais em novembro, né? Então, quando é o mês da mordomia cristã, a gente vai fazer esse estudo, então, presencialmente depois também, com as pessoas no culto, né? E próxima semana, retomamos, então, os estudos da doutrina cristã, né? E talvez aí, talvez não, e sugerindo já que nós vamos ter um estudo sobre a criação do universo. Vamos falar sobre a criação do universo, estudando o primeiro artigo do Credo Apostólico, né? A gente vai começar a estudar os 3 artigos do Credo Apostólico, a partir desse que é a criação do universo pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Já fica, então, o convite para a próxima, né? Um grande momento de aprendizado teológico. E também vai fazer a diferença na nossa vida ao longo da semana. Eu só vou fazer um pequeno comentário aqui. Hoje o pastor viria aqui para Indaiatuba para fazer o estudo comigo, só que na segunda-feira eu fui enquadrado entre os que estão na suspeita da Covid-19. Tive uma leve dor de cabeça e um pequeno o nariz escorrendo bem pouquinho, mas eu estou muito bem, não tenho absolutamente nada hoje, assim, o nariz escorrendo bem pouquinho, mas praticamente nada. Estou medicado, estou tomando azitromicina, como sou né, do grupo de risco, tenho problema no coração, não estou tomando cloroquina. Amanhã à tarde eu farei o teste do PCR, e aí não sei quanto tempo vai demorar, eu vou perguntar lá para o enfermeiro quanto tempo demora para o teste sair, mas eu estou então afastado, isoladão aqui, estou em Indaiatuba, estou bem isolado. Mas já adianto, eu já falei para o pastor que a médica permitiu o culto presencial aqui em Indaiatuba. Aí isso convém a diretoria definir se vamos manter ou não. PCR não sai na hora, Orlando, é aquele mais incisivo, vai lá no cérebro. O pastor está dizendo, é pelo menos 5 dias, né? O da Ana foi 10 dias, pelo que ela contou. Você não fez o teste rápido, Orlando? O teste rápido realmente sai na hora. O PCR não é o rápido. É aquele que vai para o laboratório. Mas, enfim, eu estou bem. Se sair o resultado amanhã, beleza, eu aviso a todos. Mas a maioria dos testes PCR não tinham saído na hora. Mas aí, então, convém a diretoria definir se vai ter o culto ou não. Eu nem fiz teste, Orlando, eu vou fazer amanhã. E é o PCR, que não é o que sai na hora. Mas tudo bem. A minha médica orientou que é possível ter o culto aqui no templo, né? Eu me mantenho isolado, e aí o culto é possível. Deixa apenas registrado isso. Eu já então vou encerrando. Não, aliás, esse era o destaque que eu queria dizer, por que o pastor não está aqui hoje. Mas então, para encerrarmos de fato o nosso estudo, eu os convido para fazermos a oração que o pastor Adilson sugere. Então, falamos com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus, dá-nos o teu Espírito Santo para que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Certo, então vou interrompendo a gravação.